Quantas mulheres precisam morrer por falta de atendimento gineco-obstétrico de urgência? Para falar sobre isso e sobre um projeto muito maravilhoso que eu tive a oportunidade de trabalhar, está aqui comigo hoje a doutora Andréia, que atualmente é delegada da mulher aposentada e vice-prefeita do município de Jaboticabal, idealizadora de um projeto. Doutora, tudo bem? Tudo bem, Márcia, uma satisfação estar aqui com você. Satisfação é minha, gostaria de agradecer a senhora por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Para começar esse bate-papo, se apresente um pouco melhor para a gente falar também do projeto, né? E contar um pouco melhor da sua história para a gente. Eu sou delegada de polícia aposentada, como você colocou. Trabalhei na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Jaboticabal por mais de 30 anos e sempre lidando muito próximo com os problemas que a mulher enfrenta. Não só os problemas relacionados à violência, né, sofrida, seja ela qual for, mas também os problemas sociais, os problemas psicológicos, os problemas do dia a dia de todas as mulheres. Eu fiz Direito na Faculdade de Rio Preto, São José do Rio Preto, sou natural de Votuporanga. Natural de Votuporanga. De Votuporanga, numa família de 4 filhos, né? Eu sou a mais velha, tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe. Infelizmente, né, já há muitos anos eu não tenho mãe, minha mãe veio a falecer quando eu ainda estava fazendo faculdade de Direito. E aí eu fui prestar o concurso para delegado de polícia. Passei no concurso em 1993, no começo de 93, e em maio que eu passei no concurso, em julho de 93, eu fui designada para trabalhar na Delegacia da Mulher de Jaboticabal. E desde então, eu estou lá até hoje, graças a Deus, e atualmente como vice-prefeita do município. De Jaboticabal, né? Já sou cidadã jabuticabalense, inclusive. Muito orgulho também, né? Jaboticabal é uma cidade que me acolheu muito bem, e eu tenho muito orgulho de ser uma cidadã adotiva jabuticabalense. Eu sou suspeita para falar, como eu estava comentando lá fora, né? Eu já trouxe algumas outras pessoas convidadas de Jaboticabal aqui, trabalhei lá por 8 anos, né, como emergencista, e tive a oportunidade de trabalhar num projeto maravilhoso, do qual a doutora é idealizadora, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre ele. É isso aí. Também gosto bastante de Jaboticabal. Doutora, e conta pra gente, como que foi? A senhora contou um pouquinho aí da sua vida, né? E como que foi essa trajetória aí da Delegacia da Mulher até resolver se candidatar e hoje ser vice-prefeita, né, de município? Principalmente, gente como mulher em cargo de liderança é complicado, né? Como eu disse, né, há mais de 30 anos eu resolvi ir para a vida pública, especialmente, né, como autoridade policial, delegado de polícia. E eu sempre, desde quando eu fiz Direito, eu já fui com esse propósito de prestar o concurso para delegado de polícia, e assim foi, não prestei outro concurso na carreira jurídica. E graças a Deus, passou de já imediato. passei, né, acabei a faculdade no começo de 92 e já no começo de 93 eu já estava assumindo como delegado de polícia, que muito me orgulha. E naquela época já era difícil, né? Muito obrigada. Já era um concurso difícil, como atualmente também. Né? Atualmente é um concurso muito difícil. Hoje, graças a Deus, nós temos muito mais mulheres trabalhando, né, na carreira policial. Mas naquela época tinham já mulheres, né? Inclusive foi a doutora Rose que iniciou a Delegacia da Mulher, que foi no governo Franco Montoro, governador de São Paulo, em 1985, que foi a primeira delegacia de atendimento da mulher, né, Delegacia de Polícia e Defesa da Mulher, criada não só no nosso estado, mas como no nosso país e também no mundo inteiro. Ela serviu de modelo para várias outras cidades, para vários outros países. Como eu sempre digo, o nosso podcast trazendo informações importantes aí para conhecimento de todos. Ó. E eu, desde uma história muito linda que a gente não conhecia. Desde então, eu me apaixonei por trabalhar na Delegacia da Mulher, sempre atuando no combate à criminalidade. Eu trabalhava também nas outras delegacias, às vezes, né, algum outro delegado estava de férias. Eu também trabalhei cumulativamente com outra unidade policial lá em Jaboticabal, que é o 2º distrito, trabalhei por longos anos, trabalhei na cadeia municipal também, quando tinha cadeia municipal em Jaboticabal, enfim, a minha trajetória policial foi tanto na Delegacia da Mulher e também lidando com outros problemas, né, de criminalidade. E, especificamente na Delegacia da Mulher, eu via que eu
poderia fazer alguma coisa a mais que, enquanto delegada de polícia, eu não conseguia fazer. Né? E uma das coisas que sempre me chocava, uma das coisas que sempre me deixava angustiada, não só deprimida, mas aquela angústia. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para as mulheres de Jaboticabal. A gente lidar com o público e com a população mais vulnerável, a gente vê isso sempre, né, doutora? É uma preocupação. Eu, como médica emergencista, né, já pegar alguns casos, chegar em casa e ficar com aquilo na cabeça. O que mais que a gente pode fazer para ajudar? É justamente isso, mas o que mais que eu posso fazer para poder ajudar aquela mulher, principalmente a mulher de Jaboticabal? E muitos casos que eu atuei como delegada de polícia, era justamente nos casos em que a mulher grávida ia procurar atendimento médico, né? E ficava naquele jogo de empurrar, ai, não tá na hora ainda, vai embora. Ah, não tá na hora. E várias situações, você como médica sabe muito, muito melhor do que eu. Não só atuei 8 anos lá, mas não só no município de Jaboticabal, né? Então, no geral, você sabe como que é difícil isso daí, porque cada profissional tem um jeito, né, de atender, cada profissional acha que segue um procedimento, um protocolo, né? E aí o que acontecia? Muitas dessas mulheres acabavam perdendo a criança, e peguei alguns casos em que algumas mulheres também acabaram perdendo a vida. Foram a óbito, né? Foram a óbito. Então, eu não poderia compactuar com esse tipo de situação. Eu queria fazer algo mais para as mulheres da nossa cidade. E foi justamente por isso. E às vezes a gente fica meio perdida, né? Doutora, a gente não sabe o que fazer. Mas, meu Deus, o que eu posso fazer? E como delegada de polícia, eu estava fazendo a parte criminal para que aquele, ou se tivesse responsabilidade, não, se fosse responsabilidade médica ou não, que ele pudesse ser responsabilizado lá no futuro. Mas eu queria fazer alguma coisa. Não tem como devolver a vida, né? Justamente isso. Eu falo que quando a gente escolhe, né, uma profissão, eu sempre brinco que, principalmente na minha categoria como delegado de polícia, são 2 coisas primordiais na vida de qualquer ser humano. Primeiro é a vida, né? Porque sem a vida você não é ninguém, não é verdade? E segundo é a liberdade. É verdade. E eu tinha essa preocupação de, se eu tivesse que colocar alguém na cadeia, que sempre colocasse com a minha consciência tranquila, que realmente aquela pessoa, pelo menos naquele momento, né, eu estava convencida de que aquela pessoa cometeu determinado crime. Sempre praticando a empatia, né? Justamente, porque tem alguns crimes, principalmente crimes sexuais, que a pessoa pode ser colocada em cárcere e que depois você acaba descobrindo que ela não era responsável. Então, sempre eu pedia muita orientação a Deus, sempre eu pedia que o Espírito Santo sempre estivesse comigo para que ele me iluminasse e me desse a sabedoria e discernimento necessários, né, na hora de uma decisão, porque você mexer com a liberdade do ser humano é uma coisa muito séria. Privar alguém erroneamente de liberdade é uma coisa muito séria. Muito séria. Vou falar para a doutora não sabe, né? Acho que o pessoal de casa também, bastante gente ainda não sabe desse capítulo da minha vida. Eu trabalhei por 2 anos no complexo penitenciário. Hoje, o complexo penitenciário de Serra Azul. Atuei na penitenciária 2, onde fica os crimes sexuais, as pessoas dos crimes relacionados sexuais. a crime sexual. E você sabe, então, como que é complicado. Que pode acontecer a pessoa tá ali privada de liberdade e não ter culpa. Então eu não poderia guardar isso no meu coração de encarcerar uma pessoa que ela, né, depois a gente descobrisse que é óbvio, se naquele momento você tinha consciência de que aquela pessoa tinha responsabilidade naquele ato criminoso que ela fez, e depois, posteriormente, né, fosse descoberto que não era, é uma coisa, mas pelo menos para que você tivesse a certeza de que você estava tomando a atitude adequada, né? Então, assim como é na nossa profissão, né, e principalmente eu na minha área, né, como emergencista, tem que fazer o que é correto, porque um pouquinho ali fora é uma vida que tem risco. É uma vida que está em risco. Então, é por isso que eu falo, a vida e a liberdade. São 2, né? São 2 situações que, se a pessoa não tiver a vida e não tiver a liberdade, né? Você mexe com a dignidade do ser humano. E né? A partir daí, a doutora, então, foi E aí, eu vendo esse tipo de situação de mulheres, né?
procurando atendimento médico e não encontrando, e voltando para casa, depois perdendo seus filhos, aquilo mexia muito comigo. Né? Eu falei assim, eu precisava fazer alguma coisa para essas mulheres, né? Não só na parte, como eu disse, não só na parte criminal, mas que eu pudesse fazer alguma coisa que pudesse restaurar a dignidade daquela mulher. É óbvio que depois que você perde um filho, não tem mais nada que a gente possa fazer, né? Mas que a gente pudesse evitar que cada mulher viesse a perder mais filhos, mais crianças. Então, com esse propósito, eu sempre coloquei na minha cabeça que se um dia eu tivesse a oportunidade de mudar a vida dessas mulheres de Jaboticabal, que eu pudesse melhorar, seria a princípio com essas mulheres que procuram esse atendimento médico quando elas estão grávidas. E depois, com o passar do tempo, eu acabei, inclusive, também sofrendo, fiquei grávida de gêmeos e acabei sofrendo, tive que fazer um aborto, porque, olha que coincidência, eu fiquei grávida de gêmeos e os dois pararam nas trompas, que era uma coisa inédita, você como médica, você sabe como que... gestações tubárias ectópicas, 2 gestações, as 2 tubárias ectópicas. E aquilo pra mim... Normalmente, uma ectópica uma vai, a outra fica, né? Isso. Você sabe que meu caso foi caso até de estudos, né, que eu tive que vir para Ribeirão Preto também, um médico, ninguém acreditava, porque tinha visto só nos anais da medicina e nunca ninguém tinha visto isso pessoalmente. O meu caso era as duas gestações tubárias. E eu tive que, né, não porque eu quis, mas por procedimento médico, né, porque eu corria risco de vida, e eu tive que fazer um aborto. Com essas duas, desculpa, eu tive que fazer um aborto com relação a essas 2 crianças, e aquilo me tocou muito. Falei assim, gente, olha como que é, eu sempre querendo fazer alguma coisa para essas mulheres que estavam grávidas, e aconteceu tão bem comigo isso. Então, mais do que nunca, eu tive que cada vez mais, assim, lutar para que a gente pudesse fazer alguma coisa. Então, eu coloquei na minha cabeça que se eu pudesse fazer alguma coisa para essas mulheres, seria isso. E aí, graças a Deus, enquanto vereadora, eu fui vereadora 2 vezes, em 2 mandatos, fui vereadora em 2 mandatos, fiz algumas leis também que vieram a melhorar a vida de algumas mulheres, né, lá de Jaboticabal, da nossa cidade, e depois, enquanto vice-prefeita, foi o primeiro ato que eu conversei, né, porque conversando com o prefeito da cidade, prefeito Emerson, ele sempre me deu muita abertura para que eu pudesse colocar também aquilo que eu achava que fossem necessários para a implantação de políticas para nossa cidade, né? Não só vice-prefeita atuante. Isso é justamente. Muito bonito, eu não sou aquela vice-prefeita que fica lá aguardando, esperando algo. Não, eu gosto de colocar a mão na massa. Eu sempre fui assim, é da minha personalidade. Então somos. Que bom, que bom, né? Então eu gosto de mexer o doce, né? Como diz, mexer o doce, arregaçar as mangas e fazer acontecer. E era isso que eu precisava fazer que outras mulheres não viessem a sofrer como várias outras já tinham sofrido na nossa cidade. Então, foi isso que eu pedi para o prefeito Emerson. A primeira coisa que eu quero fazer é justamente um projeto em que a mulher fosse atendida com mais dignidade. Acolhimento. Com mais acolhimento. Que coisa com linda. mais segurança. E aí surgiu o programa Primeiro Abraço. Primeiro Abraço. Que é muito bonito lá. E foi... E eu, assim, como eu falei pra você, aquilo pra mim é uma coisa como se fosse um filho. Como se fosse um filho, porque é uma coisa assim, então, que eu sonhei tanto, né? Que eu pedi tanto pra que Deus me iluminasse, pra que se um dia eu tivesse essa oportunidade, pra que eu pudesse fazer algo diferente pra população Deus da nossa cidade, né? ele não falha. Dele, né? Ele não falha. E graças a Deus, com essa abertura que eu tenho no governo, né, com essa possibilidade de fazer também, além de orientar, dar palpite no governo do prefeito, mas também dele me dar essa abertura de poder fazer alguma coisa. Então, a gente conseguiu colocar em prática, implantar o Primeiro Abraço. E se Deus quiser, se Deus assim permitir, nós também implantaremos
a UPA Infantil. Não se esqueça disso, nós teremos, se Deus quiser, a UPA Infantil Jaboticabal, que é outro sonho da doutora Andréia, delegada. Parabéns, doutora. Eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto, né? E, assim, é mais focado para atendimento gineco-obstétrico de emergências, né? De emergência. Mas a gente via, como eu comentei com a senhora, né? Além de tudo, tem um acolhimento da mulher em situação de vulnerabilidade, tem uma orientação, tem assistente social que fica lá disponível na UPA, né? E como o projeto está ligado com a UPA, ela também atende as mulheres, né? Recebe, orienta as casas de apoio para as mulheres, a Casa Maria. Então, assim, é muito bonito o projeto. E vou te dizer, palavras de pacientes. Ai, que ótimo. Que já perderam o filho nessa situação de ir para o pronto atendimento, terem alta, né? Enfim. Não vamos entrar nessa questão, porque aí, como eu costumo brincar aqui, assunto para outro podcast. Mas que atualmente estão muito felizes com o atendimento que estão recebendo lá, com o acolhimento que estão recebendo lá. Tem paciente de convênio, paciente particular que tem procurado um atendimento público, porque é um atendimento público digno, né? Muito bom. Ai, Márcia, você me fala isso, eu fico assim tão feliz, tão lisonjeada. Verdade, eu fico tão feliz. Saco, não, mas eu sei, e você sabe que a gente estava pegando outro dia, né? A Sirlene me entregou algumas, aquelas fichinhas que elas escrevem, né? Vários recadinhos delas falando do projeto. E aquilo, assim, não posso falar, aquilo aquece o coração. Aquece o coração, né? E a gente vendo e é justamente para isso que a gente fez, que era esse atendimento ginecológico e obstétrico para essas mulheres. E hoje, como você acabou de colocar aqui, hoje a gente percebe que não é só as mulheres de situação de vulnerabilidade, aquelas mulheres que não têm condições de pagar um plano de saúde, né? Que vivem pelo SUS, sistema público. São mulheres que têm planos de saúde e preferem ser atendidas no projeto Primeiro Abraço. Atendimento público, Primeiro Abraço. Quer dizer, é um projeto que já virou referência, não só em Jaboticabal, você sabe disso, você trabalhou lá, você sabe. Vem mulheres de outra cidade, nós já recebemos colegas, vereadores, prefeitos, querendo saber como que funciona o projeto Primeiro Abraço. Aqui pra gente entender melhor para poder implantar também na cidade deles. Por quê? Porque é um projeto que deu certo. E é um projeto que foi feito para nossa população. É um projeto que foi feito para a mulher. Principalmente a mulher em situação de vulnerabilidade. É essa a finalidade, esse acolhimento, essa segurança, essa dignidade para a mulher da nossa cidade. A população feminina da cidade já é orientada, né? Está sendo vítima de agressão em casa. Eu já comentei sobre o projeto algumas entrevistas aqui, inclusive a Sirlene já veio aqui, que é a enfermeira coordenadora lá do projeto. Elas são orientadas, né? Tá sofrendo agressão em casa, liga no SAMU, chama atendimento, pede atendimento médico, vai até o projeto, já tem toda uma abordagem, um acolhimento, um atendimento psicossocial, tem assistente social lá, a SIC recebe as meninas tão bem, atende tão bem elas. Elas são... A gente tem cardiotocografia disponível lá para ser feito de imediato, o cardiotoco. A gente evita muitas idas, né? Fala-se pela parte médica agora, né? Muitas idas, digamos, à toa, entre aspas, né? Até a maternidade, mulheres que estão no começo da gestação, que às vezes ficam inseguras, e às vezes a gente, como médico não especialista na área, né, eu sou emergencista, a gente às vezes pedia para ir até o hospital para realizar uma cardiotocografia. Hoje a gente consegue resolver lá no projeto. Você vê como um projeto, né, que aparentemente era um projeto simples, como transforma a vida das pessoas, como transforma a vida das mulheres, não só das mulheres, até dos profissionais que atuam no projeto, né? Porque até os profissionais que atuam ali, você trabalhou, você sabe muito bem como eles trabalham com mais leveza. Até com mais assim, né? Porque o local é adequado, o ambiente todo adequado, todo, né, charmoso, de rosinha, com verdinho. As macas são adequadas. Maravilhosas, né? Gente, não é porque a doutora tá aqui não, pra quem quiser conhecer, vai lá. É lindo, eu sou suspeita, mas é lindo. As poltronas lá são melhores que na grande maioria dos hospitais particulares. Olha, você sabe que a arquiteta que fez, né, que me ajudou, uma amiga minha que me ajudou a fazer o projeto, eu falo assim pra ela, né, assim, Mirella, todo mundo tá adorando o projeto, o jeito que as cores que ficaram, as poltronas, as poltronas, as máquinas, todo
todo aquele equipamento que deu aquela coisa mais acolhedora, e juntando tudo isso, além de ser um atendimento emergencial específico, especializado, né, que é por ginecologista e obstetra, ou seja, quando a mulher precisa desse atendimento de urgência, além de tudo, tem esse acolhimento, que eu acho assim, que todos os profissionais que estão ali, elas entenderam qual é o intuito do projeto, o objetivo do projeto, o exatamente. objetivo do projeto, e todas elas já, na hora de atender a paciente, elas já atendem, né, de, assim, sabe, com aquela leveza, com aquele acolhimento, com aquela humanização. Recepção, né? E assim, humanização. São pessoas que estão preparadas para atender mulher, né? A Sirlene tem lá a sua experiência longa, a gente já trouxe ela aqui, né? O pessoal já conhece ela, experiência longa em trabalhar em maternidade. Então, o fato da mulher procurar um serviço direcionado para a mulher, eu falo como profissional de saúde, a gente já recebe, digamos, de outra forma, porque se está numa UPA, é um paciente a mais. Não que um paciente seja apenas uma coisa, não, né? Eu sempre falo até para os meus alunos, o nosso paciente é o amor da vida de alguém, né? Mas verdade. O fato de estar numa UPA é um paciente a mais, como qualquer outro, digamos assim. Agora tá ali, a gente já sabe que ela tá procurando ali porque ela tá precisando, né? Não só de um atendimento, às vezes, por uma dor de cabeça, mas uma urgência gineco-obstétrica, ou uma situação de vulnerabilidade domiciliar. Então, as meninas já têm todo um carinho. Cuidado. É isso aí. A própria paciente, que às vezes vai procurar, a própria paciente, que às vezes vai procurar uma UPA, ela não leva o cartãozinho de pré-natal, ela esquece, às vezes, algum documento em casa. Ali ela vai para aquilo, a própria mulher, ela já se sente mais à vontade, já vai direcionada, já vai tudo certinho. É muito legal e parabéns. Até obrigada. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, porque realmente é um orgulho, né? E pra mim que trabalho lá, né, no município há tantos anos. Implantar, assim, sabe aquela coisa assim, de um sonho que você tinha e esse sonho tira do papel. Que sai do papel e se transforma em realidade. E sabendo ainda que, além de ter se transformado em realidade, está transformando a vida de muitas pessoas. Transformando vidas, Cuidar para transformar, né? A gente cuida das pessoas para que a gente possa transformar a vida delas. E eu sempre tento, assim, não só ali no projeto, né? Dar um atendimento humanizado, assim, para os pacientes. Parabéns, né? Porque não é fácil. Você sabe que não é fácil, não né? Não é fácil, ainda mais quando a gente luta contra um sistema, E aí é assunto para outro podcast. Aquele negócio, né? São 4 pacientes por hora, 15 minutinhos. Às vezes a gente quer conversar, a gente atende um paciente idoso, que quer um pouquinho mais de atenção, e não dá tempo de dar toda a atenção que a gente deseja dar, né? Mas a senhora tá de parabéns pelo projeto. Obrigada. E assim, pra gente continuar, né? A senhora encontrou algum obstáculo jurídico, ou até falo assim, né, para ter acesso a essa verba, como que foi tudo isso? Na verdade, nós conseguimos uma verba, tem recurso próprio do município e também essas verbas parlamentares que vêm direcionada para a saúde, para custeio, que a gente também utilizou no projeto, né? Então, como eu disse, eu não tive, graças a Deus, não tive nenhum problema na parte de implantação, porque primeiro que um projeto que foi abraçado por todos, principalmente pelo prefeito, pelo professor Emerson, e de imediato, assim, ele gostou da ideia e, inclusive, foi até objeto durante a nossa campanha. E aí, depois, a gente só colocou para o jurídico, para resolver a parte legal, de como iria colocar isso na UPA, porque, a princípio, eu até pensei que a gente pudesse colocar no Hospital e Maternidade Santa Isabel, que era onde essas mulheres, procuravam, né? Isso. Só que elas tinham ainda tem a possibilidade de procurar esse atendimento após as 36 semanas. Isso. E antes disso, ficava aquele vácuo que ela tinha que ser atendida na UPA. E era justamente esse vácuo aí. Não é, eu não quero que a mulher, só com 36 semanas, que ela seja atendida por um ginecologista obstetra. Não é, eu quero que ela seja atendida desde o momento que ela esteja grávida, que ela tenha conhecimento que ela está grávida, que ela precisa desse acolhimento, ela precisa desse atendimento especializado pelo médico mais capacitado. Não estou falando que os outros não são capacitados. Estou falando que precisa desse atendimento, que ela precisava desse atendimento especializado. E aí, a gente, a princípio, queria colocar no Hospital e Maternidade Santa Isabel, mas aí a gente não conseguiu, porque você sabe muito bem como tem que resolver o problema de regulação. Quando você precisa de uma mulher que, às vezes, tem que estar na regulação, se você entra pelo hospital e não está... Então, e até aquela parte burocrática. Não tem UTI neonatal lá no hospital. Não tem UTI, justamente. Então, como que você insere essa mulher
mulher na Se regulação? tá dentro do hospital, a gente não consegue inserir no Como cross. que você não consegue exato. inserir no cross, entendeu? Então, aí foram várias cabeças pensantes, né? Inclusive o doutor Edu Fenerick também, que é o coordenador do projeto, isso. né? Que muito me ajudou na execução e na elaboração, e me ajudando, inclusive, trazendo médicos, que ele também é ginecologista e Sim, obstetra, sim. trazendo médicos, né, especialistas para atuar no projeto. E aí a gente conversando, que eu falo assim, que uma cabeça pensa, 2, 3 pensam muito mais, né? E aí a gente conseguiu chegar juntamente com o secretário de saúde, o Dr. Diego também, e a gente conseguiu, olha, a melhor forma é que a gente possa ser um paciente que dê entrada pela UPA, né? Então, o local ali é um local mais adequado, um local mais reservado, um local mais acolhedor, mas é a UPA do município. E é a assim, UPA do doutora, município. Eu trouxe a doutora aqui pra gente expor isso, né? Expor esse projeto maravilhoso da doutora, que eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Porque esse problema, essa folga, né, entre aspas, que a senhora falou, né? A paciente procura o pronto atendimento e ela tá ali com 34 semanas. Ah, não é paciente minha que sou emergencista, é paciente do GO. Ah, mas vai para o hospital, mas ela tá com 34 semanas ainda. O que ela vai fazer no hospital? E isso é um problema geral na saúde, né? Geral. Assim, na não só em Jabuticabal, em todas as cidades. E era justamente isso que eu queria atuar, que era o meu sonho como delegada de polícia. Entendeu? Porque eu queria justamente pegar aquele problema na base ali, daquela mulher que ficava, desculpe usar o termo aqui, ping-pong. Entendeu? Então ela ia pro atendimento da UPA, ai, não é caso meu, isso aqui é caso do ginecologista. E ficava aquele jogo, né? Ai, maternidade, vai vai no CIAF, né, durante as consultas. E aí, aquele negócio de vai e volta, onde aconteciam os óbitos, que infelizmente aconteceram vários óbitos de criança. Então, é aquilo que eu falei aqui no início. A gente trabalha, né, em 2 vertentes, a vida e a liberdade. Depois que a pessoa já perdeu a vida, aí não adianta a gente correr para mais nenhum lado. Privar alguém de liberdade não vai trazer a vida do filho de alguém de volta, né? Justamente. Bom, a senhora tá falando do ping-pong. A gente, na medicina, né, os médicos costumam chamar de a empurroterapia, né? A empurroterapia. Doutora, assim, e a gente estava falando, a senhora falou dos atendimentos do atendimento primário, né? Só para a gente esclarecer, a gente tem esse acolhimento da paciente no CIAF, né? Na saúde da mulher. Isso, na saúde. Agora é o BS normal, tem o pré-natal, ela realiza o pré-natal normalmente. É o atendimento de urgência e emergência da mulher que está grávida ou com problema ginecológico. Isso, porque a gente também tem bastante mulher no climatério aí, perto da menopausa, com metrorragia, que são sangramentos abundantes, né? Que costuma... Bem lembrado, viu, doutora? Bem lembrado. Que intercala o sangramento, a metrorragia com a menorréia. Então, a mulher fica assim, nossa, eu tô sangrando há 10 dias, grande volume, aí fiquei 40 dias sem sangrar, 50 dias, aí, doutora, eu fiquei sem menstruar, 3 meses, agora veio um monte, é normal? Então, a mulher, ela tem ali aonde procurar e a gente orientar. Eu não sou ginecologista, né? Mas a gente tem como orientar, que é normal, que é da idade. E ali também a Sirlene consegue triar as meninas. E você vê como que é importante, né? E assim, porque ela vai lá, ela tem esse atendimento com mulheres, conversando com mulheres, que esse atendimento que a Sirlene, né? A gente não precisa falar nada, né? Não, e ela o jeito que ela atende, como ela já tem anos, né, de experiência, então ela já tem essa capacidade de enxergar, não, isso daqui a pessoa, ela tá com problema obstétrico, não, ela tá com problema ginecológico, ela tá com problema de menopausa, então ela já tem essa noção profissional dela, essa capacidade profissional dela. Doutora, né? É urgência, não é urgência, não doutora, eu tô ligando lá no CIAF, na saúde da mulher, tô agendando consulta pra ela amanhã, a senhora avalia, só pra ver se não é urgência mesmo, então a Sirlene já tem esse feeling aí, e aí dali a gente já consegue direcionar, se a gente não é um caso de urgência, a gente não tem necessidade de atender ali, a gente acolhe a mulher, conversa, orienta, mas a Sirlene já consegue agendar uma consulta para ela o mais breve possível. Então, você vê que eu até hoje não recebi nenhuma assim, reclamação assim, do projeto. Assim, todas que foram lá foram bem atendidas, né? Passaram por exames, inclusive ultrassonografia, esse daí do cardiotocografia. Você entendeu? Então, você vê que é um atendimento humanizado, um acolhimento, mas também um atendimento especializado. Então, era isso que
eu achava, assim, que as mulheres de Jaboticabal mereciam. Eu acho que a senhora conseguiu o objetivo. Obrigada. E eu quis trazer a doutora aqui pra gente expor essa ideia maravilhosa aí, né? Para que outros líderes políticos aí da região, né, consigam também implantar, né? E eu tenho falado isso aonde eu vou. Às vezes, dependendo do assunto que eu trago aqui no podcast, eu tenho falado do seu projeto. Ai, que bom. E tá de parabéns mesmo, viu? Obrigada mesmo, viu, doutora? Doutora Andréia, assim, só pra gente terminar, né, aqui, pra gente deixar essa história mais resumida. Ali naquela época, né, como delegada da mulher, o que a senhora já explicou um pouco, mas, assim, a senhora encontrava alguma... Assim, quais eram as maiores dificuldades, né, que a senhora encontrava? A senhora já disse sobre a questão de privar alguém de liberdade, a pessoa não ser culpada, sempre pediu discernimento a Deus. Às vezes as mulheres que procuravam, e a doutora teve essa ideia maravilhosa do projeto, assim, mas a senhora tinha alguma dificuldade? Porque eu sempre pergunto isso, né, e o pessoal sempre tem a dificuldade maior. Relação interpessoal, né? A dificuldade é falar com o outro, né, explicar para o outro. Qual era a maior dificuldade da doutora, assim, como mulher, líder, né, dentro da polícia, na delegacia da mulher, e como é que foi isso? Como é que era isso, né? Qual era a dificuldade? Olha, doutora, eu falo assim que eu sou uma pessoa, assim, muito agraciada por Deus, porque Deus sempre colocou pessoas certas ao meu lado. E eu fui trabalhar numa delegacia em que ali eu não era só a delegada de polícia, né, a chefe deles, não, a gente era uma família. E toda a minha equipe, porque eu falo assim que a gente não faz nada sozinho. Foram 30 anos trabalhando juntos, né? E a gente não faz nada sozinho, eu sou apenas um elo, né? E essa corrente precisam de vários elos. Eu, como médico, costumo pegar pesado. Eu falo até pro meu esposo, a gente precisa de gente até para carregar nosso caixão. E é verdade. E é uma verdade. piada de humor negro, né? E eu acho que a pandemia veio muito mostrar isso pra gente, que a gente não vive sozinho. Quantas pessoas que adoeceram na pandemia por ter que ficar sozinho, né? Enclausurada. Sim. Então, a gente precisa do outro. E eu, graças a Deus, Deus sempre me colocou pessoas boas comigo, pessoas competentes, pessoas honestas e, acima de tudo, pessoas leais. Tirando essas dificuldades que a senhora então abordou antes, sem dificuldades excessivas. E aí, com isso, a sua trajetória profissional fica muito mais fácil. Né? Fica muito mais fácil, né? Graças a Deus, hoje eu estou onde eu estou porque eu tive apoio, não só da minha família, que foi primordial, meu marido sempre me apoiou muito, né? Me ajudou. Enquanto marido, ele estava sempre apoiando com a minha filha. Eu tinha outra funcionária na minha casa que também me ajudava muito na parte para eu cuidar da minha casa, cuidar da minha filha. Meu pai sempre meu pai, minhas irmãs, meu irmão sempre tiveram muito orgulho de chegar onde eu cheguei, porque eu sou de uma família muito simples. Né? Nunca fui de uma família abastada. Eu tive que, para eu poder fazer faculdade, eu tive que trabalhar muito. Eu trabalhava na prefeitura, né? Ganhava pouco. Então, meu dinheiro era só para pagar o ônibus, que era de Votuporanga até São José do Rio Preto. Então, eu pagava o ônibus, meu pai pagava a faculdade. Eu não tinha dia que eu não tinha dinheiro para comprar uma coxinha, um pacotinho de amendoim na faculdade. Então, eu tive que ralar muito para chegar. As pessoas veem hoje em dia pensam que foi fácil, né? Não foi. Eu tive que ralar muito para chegar onde eu cheguei, né? Então, e graças a Deus, Deus coloca, assim, essas pessoas, né? Família, amigos, pessoas com quem eu trabalhei, que foram pessoas leais. Doutora, então, vai se emocionar, também vou me emocionar aqui. Então, isso faz com que você consiga chegar aonde eu cheguei. Aonde eu cheguei, eu não cheguei sozinha. Coincidentemente, doutora, minha melhor amiga, né? Pessoal, tem uma história muito parecida, viu? Ah, é? Então, você vê que realmente, né, as pessoas, mesmo você sendo de família simples, se você tiver um sonho, mas você precisa lutar, trabalhar muito para isso. Trabalhar muito, estudar. Eu estudei muito, direito. Trabalhei muito, entendeu? Trabalhei certo para chegar onde a gente chegou. Com muita dificuldade, né? Perdeu a mãe, hoje ela é advogada, vai prestar concurso. Então, e aí, quando eu cheguei na delegacia, eu nunca tinha trabalhado num ambiente, nunca tinha sido líder, nunca tinha sido chefe, nunca tinha sido, você entendeu? Eu cheguei num lugar com 23 anos de idade, que eu tinha um cargo de direção.
Então, eu tive que ser forte. Eu não podia esmorecer. Por exemplo, nos ataques do PCC, eu que estava de plantão em Jaboticabal. Nossa, mulher! Eu que estava de plantão em Jaboticabal, eu que tive que lidar 2006. saindo de lá, 2006. Então, eu que estava de plantão, aquela foi a época mais triste da minha vida enquanto policial. Eu gravei foi a época do mais ano, triste. Eu escuto as histórias, quando eu trabalhei em presídio, eu escutava as histórias dentro do presídio, né? E você vê, Jaboticabal foi a única cidade que teve a morte de um delegado de polícia, Nossa. que era um amigo Seu meu colega muito de querido, plantão. meu colega, né, de que a gente já Era estava lá vocês dois, trabalhando né? há muito tempo, né, junto em Jaboticabal. Então, foi a época mais difícil na minha carreira policial, foi nesse ano de 2006. Dos ataques do PCC. Dos ataques. E então, é óbvio que eu tive que lidar com muitas situações difíceis, porque, pensa bem, uma menina que chega numa cidade com 23 anos vai mandar em um homem. A senhora sabe que um dos meus primeiros cargos de coordenação, digamos assim, eu fui coordenar uma equipe de medicina num lugar que só tem homem, no meio do agro. Então, você passou por isso, você sabe como que é difícil. Sei bem, muito, você sabe como que é difícil, né? Muito. Então, você nova, mulher, nunca trabalhou na polícia... E você não entende nada, você não sabe nada, você entendeu? Então, você recém-formada, né? Recém-formada, né? Que você não sabia mexer com aquilo. Então, eu tive que me transformar, eu tive que me adequar àquela situação. E na Delegacia da Mulher, as minhas, que eu falo assim, que as minhas colaboradoras, que eu falo que hoje é minha família, elas me ajudaram muito. As meninas, né, que eu chamo as meninas, me ajudaram muito. As minhas meninas me ajudaram muito. Então, eu tive, assim, problema de algum relacionamento, assim, profissional com algum, mas muito pouco. Isso graças a Deus, com colega de profissão eu não tive, mas assim, com outro, né, de uma carreira que eu tinha que me impor como delegado de polícia, tive alguns problemas, é óbvio que a gente tem. Dificuldade de relacionamento interpessoal, né? E o ser humano também tem, né? O ser humano é uma caixinha. Não vamos nos tirar o nosso, como dizemos, tirar o nosso da reta. A gente também é ser humano e também não é fácil de lidar, não é fácil, eu também não sou muito, sou meio carne de pescoço também. Mas eu tive uma cidade que eu nunca tinha saído da minha cidade. Não era de lá, ninguém me conhecia, então eu tive que me moldar. Eu tive que colocar uma armadura e trabalhar. Porque, principalmente nos ataques do PCC aí, né? Eu não podia, eu não tinha a possibilidade, eu não gosto, isso aqui não serve, não é isso que eu quero, e pedir exoneração e começar de novo. Eu não tinha essa possibilidade, porque eu tinha que manter minha família também, né? Meu marido me ajuda muito, né? Nós dois trabalhamos e nós dois, né, conseguimos manter a minha filha. Então, eu não podia deixar um cargo na responsabilidade financeira só dele. Eu tinha que arregaçar as mangas, eu tinha que chacoalhar poeira e tocar em frente. Eu não tinha o privilégio de falar assim, não, eu não quero isso daqui, cansei, vou embora, não. Mesmo, e eu fiquei doente também, né, a gente passa, todos os profissionais da segurança pública nessa época passaram por problemas psicológicos, eu também tive que tomar remédio, eu também tive que me tratar, eu também tive que me cuidar, porque foi um período muito desafiador e muito difícil para todos nós de Jaboticabal, não só para o estado de São Paulo, todos os policiais do estado de São Paulo, mas especificamente em Jaboticabal, como eu coloquei, que nós perdemos um delegado de polícia. Então, um colega muito próximo. Então, cada vez mais a gente se unia, a gente se transformou numa família muito mais forte. E na época, né, era Polícia Civil e Polícia Militar juntos. Nós trabalhávamos praticamente juntos na mesma unidade policial. A gente ficou entrincheirado no primeiro distrito policial para poder conseguir passar aquela fase que foi uma fase muito difícil. Então, além desses problemas, né, de relacionamento que às vezes a gente tem, de se impor enquanto autoridade policial, enquanto delegado de polícia, numa sociedade que até hoje a gente vive numa sociedade machista, não adianta falar que a gente não vive. Patriarcado, né? Pensa isso, há 30 anos atrás, você receber uma ordem, né, de uma superior hierárquica sua que tem 23 anos e mulher.
Você entendeu? Então, é difícil, né? Foi difícil. Mas, graças a Deus, né? A gente conseguiu superar. E eu falo que hoje eu sou vice-prefeita, porque eu fui não. Eu sou delegada de polícia. Né? Quem é polícia até o fim, né? Porque eu sou delegada de polícia. Falar que é médico até o fim, em qualquer lugar. Não é mesmo aposentado, você é delegada, você é médica e mesmo aposentado, eu sou delegada de polícia. Você é polícia até o fim, né? Doutora, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Gostei muito de conversar com a doutora. Para quem não sabe, eu não conhecia a doutora pessoalmente. Foi um prazer. Parabenizar a senhora pelo projeto mais uma vez. Né? E assim, pedir para a senhora deixar um recado para a mulherada aí que quer um cargo quer ter um cargo de liderança aí na vida, né? Quer um dia chefiar alguma coisa, principalmente cargo de polícia, né? Uhum. Acho que é mais difícil ainda deixar um recado para essa mulherada aí. O que a gente pode falar para ela? Nossa, olha que responsabilidade, hein? Força e perseverança, né? Perseverança muito. Resiliência também. Resiliência. Muito. Mas antes de mais nada, quando eu trabalhei com a mulher, eu fui trabalhar com a mulher vítima de violência doméstica. Mas eu trabalhava com toda a família, porque quando a mulher sofre qualquer tipo de violência, não é só ela que sofre a violência. Os filhos sofrem, e mesmo que o marido é um agressor, também vive naquele ambiente nocivo, naquele ambiente de violência. Então, primeira coisa de tudo, se você, mulher, está sofrendo qualquer tipo de violência, não tenha medo, não tenha medo. Tem muita gente aqui do lado de fora que está aqui torcendo por você e tem muitos profissionais e muitas autoridades, vários programas em que estão lá para servir você que sofre esse tipo de violência. E além disso, além de você denunciar, de você ir atrás, né, para você conseguir romper aquele ciclo de violência, você, mulher que tem um sonho, nunca desista dos seus sonhos. Minha mãe sempre colocava para mim que o primeiro marido da mulher tem que ser a profissão dela. Para você nunca depender de homem nenhum. Você depender de você mesmo. Então lute, arregace as mangas, persevere, seja resiliente, seja forte, seja corajosa. Vá em busca dos seus sonhos. Porque são esses sonhos e a concretização desses sonhos que vão fazer com que lá na frente você tenha a autonomia, principalmente a autonomia financeira, e você não vai deixar ninguém colocar o dedo no seu nariz ou te dar um tapa na cara. Então seja forte, seja resiliente e vá em busca daquilo que você sonha. Porque muitas vezes a mulher pensa só nos filhos. A mulher tem que pensar nos filhos, no marido. É importante que a gente traga isso, porque uma mulher doente em casa, né, atinge todo aquele ambiente familiar. Por isso que a gente tem que cada vez mais lutar por dignidade para todas as nossas mulheres. E você não deixe de acreditar em você. Não deixe que os seus filhos... eu vou deixar de fazer isso por causa dos filhos. Não, porque os filhos crescem e vão embora. E tem a vida deles. O que é normal e o que é certo, o que é salutar. Não é nada errado isso. Mas então, não deixe de viver a sua vida, os seus sonhos, por conta de filhos ou por conta de maridos. Seja você, simplesmente você. Doutora, confesso que estou toda arrepiada. A gente já trouxe aqui a doutora Luciane, que também é advogada, especialista em direito da mulher e direito familiar. Eu adoro quando tem pessoas assim, sabe? Adoro. Deixou esse recado para a mulherada de casa, não se calem. É isso. E sempre assim, eu vi que a doutora é uma mulher de muita fé. Sou, muita luta, muita garra. Fui fazer o caminho da fé recentemente. Ai, que delícia, parabéns. Fui fazer de bike, caminho da fé. Bem. Pratica atividade física, acho que temos muitas coisas em comum, viu, doutora? Opa, que bom. Você corre ou é bike também? Eu corro e treino, né? Faço musculação. Ai, que bom. Quero partir pra bike agora, vamos lá. Você vai amar, você vai amar. Na hora que você for pra bike, você vai ver só. Gente, esse podcast foi muito...
proveitoso, né? Acho que a doutora Andréia trouxe bastante informação, a gente trouxe um pouco para conhecimento de vocês sobre o projeto dela, que é maravilhoso. Quem tiver oportunidade, quem for de Jabuticabal, quem for da região, quiser ir lá conhecer, é junto à UPA de Jabuticabal, mas é um cantinho maravilhoso, separado para a mulherada. Aí, e agradecer vocês também, pessoal de casa, que ficou com a gente até o final. Aproveita, né? A gente traz, assim, assuntos em gerais, porque também saúde é o bem-estar biopsicossocial, né? Não só a saúde orgânica em si. E aproveita, curte nossos vídeos, compartilha, se inscrevam no canal, que a gente sempre está trazendo informações aí de qualidade para vocês. E muito obrigada.